aula, que o primeiro começa agora e vamos aproximadamente até às 21 horas. Depois teremos um intervalo para tomar um cafezinho, para quem quiser também comer um bolo, tá? Vai ter tudo explicadinho ali fora, parece que vai ter um valor bem baixinho, só para ajudar mesmo na questão do departamento. Logo após retornaremos. Quando retornarmos, por volta de 21h05, não podemos passar disso, a gente vai fazer uma chamada de vídeo com todos os irmãos que estão fora do Rio de Janeiro, tá? Então, fiquem bem bonitos aí no vídeo, deem um sorriso, cumprimentem os irmãos, ninguém com o rosto tenso, tá bom? Para que seja um momento de alegria e confraternização. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença, ó Deus, reunidos aqui para estudarmos a tua palavra, para aprendermos um pouco mais sobre o propósito do Senhor para com o ser humano, sobre a importância, Deus, de mantermos a identidade cristã, a importância de fazermos a diferença neste mundo, ó Deus, que está perdido, neste mundo que tenta nos seduzir e vem com suas ideologias, com seus ensinamentos, com suas falsas doutrinas, e que tem, infelizmente, ó Deus, conseguido atrair a muitos e até mesmo dominar muitos corações. Mas o objetivo deste trabalho é para que nós, como teus filhos, possamos compreender o propósito do Senhor para nossas vidas e nos agarremos cada dia mais na tua palavra e tenhamos a convicção de quem somos, o porquê da nossa existência aqui nessa terra e a missão que temos que cumprir em favor da obra do Senhor, em favor do teu reino. Continue conosco, abençoe cada um destes jovens que aqui está, abençoe os jovens que estão conosco também pela live, a Deus, via YouTube, nossos irmãos dos estados, a Deus, da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Senhor amado, os irmãos aqui dos municípios do Rio de Janeiro, que todos sejam alcançados pelas mãos poderosas do Senhor, e que o teu amor e que a tua bondade, Deus eterno, esteja sobre a vida de cada um deles, sobre a vida de cada jovem, sobre a vida deste departamento, que seja tudo para a glória do teu nome. Também já oramos ao Senhor em favor da vida do teu servo, o presbítero Júlio, que será o professor aqui nesta noite, que o teu Espírito possa conduzi-lo mais uma vez, como o Senhor sempre fez, e que seja tudo para a glória do teu nome. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Permaneça de pé ainda, por favor, vamos louvar ao Senhor. Irmã Letícia está louvando a Deus juntamente conosco. Pai do Senhor, para toda a igreja, Pai do Senhor para os jovens. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Peço que todos vocês, esse é bem conhecido, que vocês possam me ajudar em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente quero ser como criança. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente
deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Peça para Ele te abraçar nessa noite. Aleluia. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Com seus braços de amor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora receber aqui o presbítero Júlio. Vamos saudá-lo com bem-vindo, meus irmãos. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Uma salva de palmas pela vida do professor Júlio, nosso irmão, nosso amigo. Conhecemos há pouco mais de um ano, mas tem sido bênção aqui para nós nesses últimos meses, né, em especial. Júlio, por favor, fique à vontade. Tá bom? Tá bom. Som. Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos, amém? Aproveitar que você está de pé, peço que você pegue sua Bíblia. Abra ela no livro de Gênesis, para a gente começar a nossa aula com uma leitura, depois uma oração, e depois a gente vai para o conteúdo. Gênesis, capítulo de número 1. Eu quero ler a partir do versículo de número 24. Gênesis 1, 24. Obrigado. Gênesis 1, 24, 25, 26 e 27. Sendo que o nosso foco hoje vai ser o 26. Mas é importante a gente ler esses outros versículos que eu assinalei. Gênesis 1, 24 diz assim: E disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 26. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Curva a sua cabeça. Pai amado, Deus soberano, queremos glorificar o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade de aprender mais de Ti, conhecer mais da Tua palavra, entender melhor
como fomos criados, por quem fomos criados e principalmente, Senhor, por que fomos criados. Que o Senhor nos abençoe na noite desse dia, abra o nosso entendimento, Teu Espírito Santo interaja conosco, Senhor amado, para compreender qual seja a Tua vontade para nós aqui. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, primeiramente quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje, falando ao povo de Deus sobre a palavra de Deus. Para mim é um motivo de muita alegria. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer também a toda a liderança dessa igreja, figura do presbítero Leandro. Obrigado pelo carinho, pela honra. Uma das orações que eu tenho feito esse ano, desde o começo do ano, é pedindo que Deus abrisse as portas, não só da pregação do Evangelho, mas do ensino do Evangelho. Se você me perguntasse, Júlio, você prefere pregar ou ensinar? Eu diria que eu prefiro ensinar. Apesar de pregar a palavra ser uma honra, ser uma alegria muito grande, eu trocaria o púlpito pela sala de aula sem pensar duas vezes. Eu creio que eu fui chamado para ensinar e principalmente pregar a palavra do Senhor de um modo bem didático. E eu fico feliz por essa oportunidade, fiquei feliz quando o Leandro mandou a mensagem, tinha um cronograma, um calendário. Eu falei, obrigado, Senhor, as portas estão se abrindo. E queira Deus que hoje a gente tenha uma conversa bem proveitosa. Eu vou me esforçar e vou conseguir também cumprir o nosso horário, para que todo mundo seja bem abençoado. E a gente tem essa divisão que o Leandro até falou aqui, né? Vão ser 2 tempos de aula. O conteúdo que eu trouxe para a gente hoje está dividido conforme os nossos tempos. A primeira parte vai ser totalmente teórica, vai ser teoria. E a segunda parte vai ser aplicação prática. Até porque eu sei que vocês vão pegar esse conteúdo e vão ter que aplicar nas congregações onde vocês estão, com os jovens que vocês trabalham, evangelismo e coisa e tal. Então, a doutrina é importante, sim, mas ela precisa ter uma aplicação. E na segunda parte dessa aula, eu vou pegar todo o conteúdo da primeira parte e vou canalizar ele de uma forma mais aplicação, vida prática mesmo. E eu quero começar essa aula com uma pergunta provocativa. E é uma pergunta que exige uma resposta. Então alguém vai ter que responder essa pergunta. Ou pelo menos umas 2 ou 3 pessoas, né? Isso aqui é uma aula, não é uma pregação. Então a gente pode interagir um pouquinho mais. E essa pergunta provocativa, na verdade, é uma pergunta central na fé cristã. Para que o homem foi criado? Qual é o propósito final do homem? Qual é o objetivo final, maior e supremo do homem? Você já se perguntou para que você foi criado? E você, enquanto ser humano, enquanto humanidade, qual é o propósito final do homem? Qual é o propósito supremo da humanidade? Alguém teria uma resposta para essa pergunta? Calma, não briguem, um de cada vez. Tem um irmão ali com o microfone já preparado, não tem, irmão? Não? Então não vai ter microfone não, é só erguer a voz e responder. Se alguém te perguntasse hoje uma pergunta de R$1 milhão, finge que tem um prêmio, para dar uma motivada. Para que o homem foi criado? Como você responderia isso? Para que o homem foi criado? Qual é o fim supremo? Adorar a Deus. Tem uma resposta aqui na frente. Adorar a Deus, foi isso? Alguém tem outra resposta? O homem foi criado para adorar a Deus. O homem foi criado para... Que mais? Para o quê? Representar a Deus na terra. Ok, temos 2 respostas. Mais alguma resposta? Agora desse lado aqui que não respondeu ainda, aqui já tem 2 respostas. Para que o homem foi criado? Opa! Governar sobre a terra. Ok, temos 3 respostas. Isso é uma pergunta, pessoal, que nós vamos responder no final da palestra. Vou fechar a nossa palestra
justamente com a resposta dessa pergunta. Mas é um questionamento chave quando falamos de teologia, antropologia cristã, que é a doutrina do homem, principalmente teologia como um todo, né? Teologia é o estudo do ser de Deus. Então, no final da nossa aula, nós vamos responder essa pergunta, pois a nossa aula hoje, o tema da nossa aula é, 2 pontos, identidade adquirida. Vocês têm um cronograma de conteúdo, onde vocês vão passar por identidade adquirida, identidade corrompida, identidade restaurada, identidade preservada e santificada. É o conteúdo que vocês têm para o ano. Hoje, vamos falar sobre a identidade adquirida. Por isso que a gente leu Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, onde está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe algo que diferencia o homem de toda a criação. E foi exatamente isso que eu pedi para você ler junto comigo, a partir do versículo de número 24. Olha o que está escrito em Gênesis 1, 24. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, animais, etc. e etc. Olha que detalhe interessante. Quando foi para produzir os animais, os outros seres viventes, Deus ele liberou uma ordem para a terra, para que a terra produzisse os animais. Então, gato, cachorro, leão, elefante, todo tipo de bicho que você imaginar, foi a própria terra, por uma ordem de Deus, que produziu. Só que na hora de criar o homem, Deus não falou, terra, produza o homem, não. No versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro ponto de atenção é o façamos. Esse verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, nós. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aqui é um texto que aponta para a realidade da Trindade. Já tive a grata oportunidade de falar isso aqui uma vez. Se eu perguntasse para vocês, quantas vezes a palavra Trindade aparece na Bíblia? Resposta, 0. A palavra Trindade não aparece nenhuma vez na Bíblia. Mas isso não quer dizer que ela não exista. Existem vários textos bíblicos que apontam para a existência da Trindade, e esse texto, Gênesis 1, 26, é um destes textos que fala da Trindade. Certamente esse façamos se refere à unidade indivisível entre Pai, Filho e Espírito Santo. No conselho da eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo decidiram, se propuseram a criar o homem. E esse homem, essa criatura de Deus, ela foi criada de maneira diferente de todo o restante da criação. Por quê? Porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. É óbvio que nós vamos entrar nesse mérito, responder essa pergunta, o que é ser feito ou criado à imagem e semelhança de Deus? Não há um consenso entre os teólogos e certamente o tema dessa aula, que é a identidade adquirida, passa pelo conceito de imagem e semelhança. Então a gente nunca vai entender a identidade que adquirimos de Deus se não entendermos o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Como falei, não há um consenso entre os teólogos. Existe um que acha A, outro que acha B, outro que acha A mais B, mas também acha C, outro que acha D. Os teólogos divergem no que significa exatamente ser criado à imagem e à semelhança de Deus. E eu quero começar dizendo para vocês o que não significa ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Só que antes de eu falar isso, eu preciso deixar bem claro que isso é uma aula. Então, a qualquer momento que você tiver uma dúvida, o que você precisa fazer? Levantar a sua mão. Eu vou te dar a palavra e você vai dizer a sua dúvida. Se eu souber responder, amém. Se eu não souber, o presbítero Leandro certamente vai saber. E aí você passa para ele, ok? O que não é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Isso não tem a ver
com o seu corpo. Isso não tem a ver com a sua matéria. Quando falamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, às vezes as pessoas acham, eu acho que é porque Deus tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, e aí Deus olhou para si mesmo, se olhou no espelho e falou, eu vou fazer o homem à minha imagem. Não, isso não tem nada a ver com a forma do seu corpo. Imaginação, você é dotado de pensamento lógico e Deus também é. E isso é um dos traços característicos de Deus que foi reproduzido em você. Quando nós nos comparamos, talvez, com animais, os animais eles até conseguem, às vezes, fazer alguns truques. Tem o cachorro que sabe lá onde que ele aperta quando está querendo ração, onde que ele aperta quando está querendo água, onde que ele aperta quando está querendo ir para a rua. Tem macaco que sabe desenhar, pintar, alguma coisa do tipo. Tem cavalo que sabe andar de ré e pular obstáculo e coisa e tal. Tem baleia que sabe dar show lá na Disney. Mas certamente eles não fazem isso por razão, por raciocínio, e sim por adestramento. Eles são condicionados a fazer tudo isso por meio de técnicas humanas, mas o homem, por meio da razão, da racionalidade, ele consegue condicionar os animais a fazer aquilo que eles querem. A nossa racionalidade é um dos nossos traços mais característicos, que ao mesmo tempo nos diferencia do restante da criação e
possibilita uma aproximação com Deus. Você vê, por exemplo, o nível que chegou às ciências como matemática, geometria, álgebra, trigonometria, física, química. Eu sei que todo mundo aqui é craque nisso. Se eu botar uma equação de segundo grau, você vai saber resolver de letra. Não? Nem eu. Não sou de exatas, não entendo nada desse negócio. Minha vibe é história, geografia, teologia, nada que tenha muita conta. Mas a capacidade humana de produzir cálculos, de avançar em tecnologia, botânica, alquimia, química, tudo isso é reflexo da capacidade de racionalidade recebida no homem. Existem alguns documentos que vão nos ajudar agora, por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster, que é um dos documentos mais importantes da história da igreja. Ele diz que Deus fez o homem conforme sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade. Isso é o catecismo. A confissão de fé de Westminster traz a palavra inteligência. O catecismo de Heidelberg fala sobre conhecer corretamente a Deus. Ou seja, a mente humana é totalmente diferente da mente dos animais, porque ela tem capacidade criativa, reflexiva, capacidade de aprendizado, capacidade de conhecimento, e é uma das evidências da imagem de Deus através da qual fomos criados. Agora perceba, será que Deus te dotou de racionalidade só para você fazer cálculo? Não. Só para você contar moeda? Não. Só para você, enfim, desenvolver tecnologia e coisas do tipo? Não. Por que é que Deus dotou o homem de racionalidade? Resposta: porque através da racionalidade o homem consegue compreender, estudar e conhecer o ser de Deus. Os cachorros e os gatos, eles não conseguem conhecer a Deus. Eles obedecem a Deus? Obedecem. A criação como um todo obedece a Deus. A Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo nome. E se Ele chamar, todas elas vêm, na hora. Você pega, por exemplo, a história do profeta Jonas. Olha que exemplo engraçado. No livro de Jonas, conta comigo. O mar obedece. O vento obedece. O peixe obedece. Aí lá no finalzinho de Jonas, a planta obedece, porque ela cresce. O verme que come a planta obedece. O vento oriental que bate na cabeça obedece. Toda a criação obedece. Não há um ser criado por Deus que não o obedeça de forma perfeita entre aqueles que não têm racionalidade. E o livro de Jonas é legal por causa disso, né? Porque no livro de Jonas tudo obedece, menos Jonas. Ou seja, tudo obedece, menos o homem. A racionalidade, ela é o meio através do qual nós não obedecemos a Deus de forma automatizada, como os animais, os astros e as plantas, por exemplo. Mas é a possibilidade de obedecer a Deus de forma pessoal e de um relacionamento com Ele. Através da nossa racionalidade, nós temos como ler sobre Deus, por exemplo. Os animais não conseguem entender a Bíblia. O homem consegue. Ou seja, a racionalidade é uma ponte que conecta o conhecimento de Deus e o homem. Se não fosse a racionalidade, nós não conseguiríamos conhecer, estudar e aprender de Deus. Ainda
homem não tem capacidade de entender teologia, de estudar acerca de Deus, nós, como igreja, falhamos nisso. Porque às vezes a gente acha, não, o jovem precisa de atividade, de coisa, de fazer, de acontecer. O cara entende álgebra, o cara não vai entender Bíblia, meu Deus do céu. O cara entende física, não vai entender Antigo Testamento, Novo Testamento. Será que é tão mais difícil assim? Na minha humilde concepção, equação de segundo grau é muito mais difícil que teologia. Muito mais difícil. E às vezes a gente, não, o jovem não precisa de teologia. Jovem precisa de teologia sim. Porque aí você vai estar usando a tua mente para um monte de coisa, menos para o propósito pelo qual Deus te deu a tua mente. Deus te deu a tua mente para você conhecê-lo. Você foi feito à imagem e semelhança dele. A capacidade que Deus tem de pensar e raciocinar, ele também depositou em você, para que você voltasse para ele, para que você conhecesse ele. Mas aí você usa a sua mente para um monte de coisa, menos para conhecer ele. Isso está errado. E a gente precisa corrigir isso. Então, o primeiro ponto, onde nós vemos a imagem e a semelhança de Deus presente no homem, é justamente a racionalidade. E o segundo ponto, como eu havia falado, é a moral, ou moralidade, ou uma palavra um pouco mais familiar, consciência. A moralidade do homem é outra característica que também distingue o homem do restante da criação e que reflete o caráter e o ser de Deus. Preste atenção, o homem, ele é capaz de diferenciar as coisas em um nível que os animais não conseguem. Se você colocar diante de um cachorro comida podre e comida boa, ele vai certamente diferenciar a comida podre da comida boa. Fato. Os animais, eles têm capacidade de diferenciar uma coisa da outra. O que eles não têm capacidade de fazer é de diferenciar as coisas no âmbito moral. Os animais não sabem o que é moralmente certo e moralmente errado. O homem sabe. E o homem sabe o que é certo e o que é errado, mesmo se ninguém nunca tiver falado para ele que é certo e que é errado. Vamos pegar aquele exemplo mais clássico. Pega lá o índiozinho no fim da floresta lá, que nunca falou com o homem branco, nunca teve contato com a civilização. Aquele índiozinho lá sabe que matar é errado? Sabe. Mas ninguém nunca falou para ele que matar é errado, mas ele sabe que matar é errado. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E assim como ele tem racionalidade, ele também tem moralidade. Ele consegue distinguir o que é moralmente certo do que é moralmente errado, mesmo se ninguém nunca tiver pregado a palavra de Deus para ele. Isso é um traço característico do homem. Segundo um dos autores que eu consultei, abre aspas, o reconhecimento do bem e do mal pertence somente ao homem. E aí olha que interessante, da mesma forma que a racionalidade te permite conhecer sobre Deus, a moralidade te permite conhecer o caráter de Deus. Porque se nós temos um parâmetro do que é certo e do que é errado, isso deve ter se originado em outro lugar. Nós recebemos, lembra do tema da aula? É uma identidade adquirida, recebida. Isso veio de outro lugar. Então, aonde é essa fonte, esse parâmetro do que é moralmente certo e moralmente errado? Resposta: Deus.
Deus é o parâmetro do moralmente certo e moralmente errado. Então, quando eu sei diferenciar o certo do errado, eu consigo entender melhor o padrão moral de Deus, que é uma palavra melhor, a santidade de Deus, o caráter de Deus, a vontade santa de Deus. O homem é uma criatura moral, portanto, ele consegue reproduzir a vontade e a santidade do seu Criador. Vocês percebam que esses dois elementos, racionalidade e moralidade, não foram colocados no homem por acaso. Você sabe discernir o certo do errado. Para que Deus te deu isso? Para você fazer leis aqui na terra? Para você escrever Constituição? Para você acusar o seu irmão quando ele errar? Não! Para que você reproduza um estilo de vida parecido com o dele. É para isso que você tem o senso de moralidade. Você tem a racionalidade para conhecer ele e a moralidade para viver conforme a vontade dele. Todos os aspectos da imagem de Deus refletidas no homem, preste atenção, estão ligados ao desejo que Deus tem de estabelecer um relacionamento com o homem que ele criou e também o seu desejo de ser conhecido por esse homem. Deus está sempre buscando se relacionar e se revelar. Como é que ele se revela? Através da racionalidade que ele nos deu. Como é que ele se relaciona? Através da moralidade que ele nos concedeu. Infelizmente, a gente precisa ressaltar que a entrada do pecado na humanidade, e isso vai ser assunto da próxima aula, a entrada do pecado na humanidade afetou o relacionamento entre Deus e homem e, consequentemente, distorceu, deturpou essa imagem de Deus que é recebida no homem. Porque depois do pecado, aquilo que é errado já não é mais tão errado assim. Depois do pecado, aquilo que é certo já não é mais tão certo assim. Depois do pecado, a minha consciência que eu devia usar para conhecer a Deus, eu uso para escravizar o meu irmão, para aprisionar o meu irmão, para dominar sobre ele, para lucrar em cima dele, para derrotar ele, para tirar vantagem dele, para produzir armas e ganhar a guerra. Depois da entrada do pecado na humanidade, essas duas dádivas que Deus nos concedeu, infelizmente foram deturpadas, foram distorcidas. O pecado, quando entra na humanidade, você imagina a cena de uma bomba caindo do céu e abalando todas as estruturas da existência do homem. Não há uma área da vida do homem que não tenha sido afetada pelo pecado. Felizmente, essa tragédia também começou a ser revertida a partir do advento do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, para fechar essa primeira parte, lembre-se, que identidade adquirida é essa? O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? A resposta que eu proponho para você é: ser criado à imagem e semelhança de Deus é ser dotado de razão e senso de moralidade. É ser capaz de raciocinar para conhecer a Deus e diferenciar o certo do errado para viver uma vida que agrade a Deus. Aí você pode estar pensando: Júlio, não tenho ideia de como que eu vou aplicar isso para os meus jovens. Calma.
Isso foi só a primeira parte da aula, que eu falei que seria totalmente teórica. Na segunda parte, eu vou te dar 2 respostas de como isso aqui se aplica no nosso dia a dia. Mas se você não tiver a teoria correta, você não vai ter uma aplicação correta. Então, por isso, a teoria é tão importante. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Reclamação não é comigo, é com o Leandro que me trouxe. Se alguém não gostou, tiver alguma reclamação, vai direto nele. E assim nós fechamos essa primeira parte. Amém? Presbítero Leandro, finalizado, devolvendo o microfone. Amém. Quem gostou desse primeiro tempo de aula aí? Glória a Deus, né? Muito bom. Temos aqui também a presença do superintendente geral da Escola Bíblica Dominical do Campo de Boiúna, pastor Carlos Horácio está ali. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Sempre bom a gente ter pessoas envolvidas no ensino, apoiando. Isso para nós é uma alegria muito grande. Deus abençoe o senhor e a sua família. Pessoal, vamos agora ao intervalo. Ali fora vai ter bolo com cafezinho. Aí você pensa, poxa, que benção. É uma benção mesmo, que você vai comer e ainda vai ajudar contribuindo com um valor bem irrisório, tá bom? Bem tranquilinho para todos, para que todos possam participar conosco ali. Quando for 21h10, estaremos retornando para cá e faremos a chamada de vídeo com todos os nossos irmãos que estão na live conosco agora. Os irmãos da Bahia, os irmãos de Minas Gerais, os irmãos do Espírito Santo e outros que a nossa equipe de apoio técnico ali está conferindo direitinho. Quando nós retornarmos, então, estaremos citando os nomes exatamente de quem está conosco. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos que estão aí. Teremos agora um intervalo de 10 minutos e daqui a pouquinho estaremos voltando. Já preparem aí os irmãos que estão nos outros estados também, com o link que nós iremos agora enviar novamente, tá, irmãos? Porque o primeiro link ele expirou, a gente precisou gerar um outro link. Eu vou estar enviando. Estaremos, então, fazendo a chamada de vídeo aqui pelo Google Meet. Que Deus abençoe a todos. Vamos ao intervalo. Amém.
Som. Maravilha. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade agora. Mas antes, eu lembro que eu falei aqui com vocês que ser criado à imagem e semelhança de Deus não tem a ver com o que mesmo? Já ouvi ali, não tem a ver com o nosso corpo, exatamente. Até porque Deus, ele não tem corpo, né? Deus é espírito. E ser criado à imagem e semelhança de Deus, conforme nós estudamos, tem mais a ver com dois aspectos do ser humano, que são racionalidade e moralidade. Perfeito. Qual é a aplicação prática disso? Ou seja, como é que isso faz diferença na minha vida, na vida dos jovens que andam comigo, que eu lidero, enfim, que eu convivo? E eu propus aqui duas aplicações diretas desses fatores, racionalidade e moralidade. A primeira aplicação talvez seja mais curta e a segunda um pouco mais extensa. Mas a primeira tem a ver justamente com aquilo que é conhecido em teologia por mandato cultural ou decreto cultural, que é o mandato que Deus dá ao homem logo depois de o criá-lo. Se a sua Bíblia ainda estiver aberta em Gênesis 1:26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, toda a terra, todos os répteis que rastejam. Versículo 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, aves do céu e todo animal que rasteja. E disse ainda Deus: vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, e todo fruto que dá semente, e isso vos será por mantimento, e todos os animais. Resumidamente, Deus deu um decreto ao homem, um mandato ao homem, para governar sobre a sua criação. Eu comecei essa aula fazendo uma pergunta, né, para que o homem havia sido criado, e alguém falou para governar sobre a terra. Isso é uma das finalidades do homem, não é a principal, mas sem sombra de dúvidas é uma das finalidades do homem. É o seguinte, na visão bíblica, todos os seres humanos receberam a honra de demonstrar a glória do verdadeiro Deus vivo, o grande Rei do universo, ao realizar sua vontade na terra. Em teologia, esse papel dos seres humanos é chamado de mandato cultural, referindo-se à bênção e responsabilidade que nos cabe de desenvolver a cultura sob o senhorio de Cristo. Então, como que isso faz diferença na vida prática? Primeiro, porque o projeto inicial, original, era de que o homem, de fato, exercesse domínio sobre a criação, como exerce até hoje, só que ele fizesse isso conforme a imagem e a semelhança que ele havia recebido. E aí entram diversas pautas. Vou te dar um exemplo, a pauta cultural, preservação dos oceanos, desmatamento, espécies que entram em extinção. Tudo isso é consequência direta do pecado que entrou na humanidade e que deturpou a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus no homem. Tudo isso é fruto da depravação total, da corrupção, da universalidade do pecado que, infelizmente, afetou tanto a nossa racionalidade quanto a nossa moralidade. O homem foi chamado por Deus para governar, para dominar sobre a criação, mas esse domínio tinha que ser um domínio
que refletisse a vontade de Deus. Vocês acham mesmo que se Deus estivesse, vamos colocar assim, numa posição em que o homem ocupa de governar e administrar os recursos da terra, ele promoveria, por exemplo, essa poluição que nós temos nos oceanos, esse desmatamento que a gente vê todos os dias, animais que nem existem mais porque foram extintos? Certamente não. Nossa, eu falei instintos, né? Extintos, perdão. Certamente Deus nunca faria isso. Só que, infelizmente, o homem corrompido pelo pecado e que foi comissionado por Deus para governar sobre a terra, colocou a ganância, o lucro, enfim, os seus deleites, os seus desejos, as suas vontades na frente de uma administração bíblica da criação. A primeira aplicação é essa: nós fomos chamados para governar sobre a criação conforme a boa e perfeita vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, biblicamente falando, nós deveríamos nos importar com esse tipo de pauta: preservação, meio ambiente, ecossistema, distribuição de riqueza, inclusive, o problema da pobreza, da educação, saneamento básico. Como cristãos, como seres criados à imagem e semelhança de Deus e comissionados a governar esse mundo, essa terra, segundo a vontade dele, e principalmente já redimidos pelo sangue de Cristo, deveríamos nos ocupar também com essas pautas. Igreja não é ONG, igreja não é organização social, movimento social, não. A função primaz da igreja é pregar e anunciar o evangelho, ponto. Mas isso não quer dizer que a gente não possa se engajar nesses outros tipos de pauta, porque, como nós acabamos de ver, eles encontram inclusive base bíblica. Apenas a ponto de curiosidade, o exílio que Israel sofreu, quantos anos Israel ficou exilado? Quantos? Para fora, gente. Alguém falou, mas falou para dentro. Quem foi? 70 anos. Por que a conta deu 70? Porque durante um ciclo de 490 anos, os israelitas não permitiram que a terra descansasse. Deus havia dito: vocês vão produzir 6 anos, no 7º ano vocês não vão produzir, para que a terra descanse. Mas o israelita, infelizmente, não queria parar de produzir. Ele explorou a terra durante um ciclo de 490 anos, mais ou menos. 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49. Por isso que dá esse tempo. E aí Deus vai falar: então, para cada ano que vocês não deixaram a terra descansar, eu vou fazer ela descansar na marra. Eu vou arrancar vocês da terra, vou levar vocês para a Babilônia, e aí ela vai descansar. Vocês não ficaram 70 anos produzindo? Agora ela vai descansar 70 anos. Depois de 70 anos que ela estiver descansada, vocês voltam. Ou seja, tudo a ver com o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 1. Devemos ser administradores e governadores dos recursos que Deus coloca na nossa mão. Entre eles a criação, animais, pássaros, plantas e até a própria terra, o solo. Consequência direta do exílio que Israel sofreu. Bom, essa é a primeira aplicação direta, aplicação prática. E aí já fica aí uma dica aí para você que é líder, que organiza eventos. Fica de olho nessas agendas. Às vezes tem alguma coisa aí de preservação. Eu moro no Recreio, né? Lá a gente tem um parque chamado Parque Chico Mendes, que vira e mexe tem alguma coisa relacionada a isso aí. Dia da árvore, dia da água, sei lá, esse tipo de coisa. Eles sempre promovem alguma coisa. Fazem alguma coisa com os seus jovens nesse sentido, enfim. Fica aí uma dica. Agora, a segunda e do meu ponto de vista, mais importante
aplicação direta de entender que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus está relacionado ao propósito da vida do homem. Você já se perguntou qual é o seu propósito de vida? Foi justamente a pergunta inicial que nós fizemos. Para que o homem foi criado? Com que propósito primaz? Com que fim maior e supremo o homem foi criado? O relato da criação deixa claro que tudo o que Deus fez tinha um propósito estabelecido. Se eu e você admitirmos que não existe Deus, então, obviamente, não há propósito para o homem. Nós somos resultado lá do Big Bang, ou evolução do macaco, ou somos bactérias que deram certo, sei lá. Se a gente adotar essa teoria para nós, então a nossa vida não tem propósito nenhum, vive do jeito que quer, morre do jeito que quer, faz o que quiser fazer. Afinal de contas, você veio do nada, você vai para o nada, não há propósito em você. Você é simplesmente um acidente químico aí, de moléculas que se juntaram e formaram as bactérias e formaram, sei lá, a lesma e deu você aí, né? Agora, se nós admitirmos que existe um Deus, então também precisamos admitir que existe um propósito para o homem, porque tudo o que esse Deus cria é proposital, ou seja, tem um propósito embutido, inclusive o homem. O Catecismo Maior de Westminster, que eu já até citei aqui, ele começa com... Na verdade, o que é o catecismo? São perguntas e respostas. Perguntas e respostas, perguntas e respostas. A primeira pergunta do catecismo é a seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? Resposta: glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Qual é o fim principal do homem? Como foi citado aqui pela irmã que estava aqui também, adorar a Deus. Sim, eu gosto dessa palavra porque eu acho ela mais, sei lá, acho que ela engloba mais coisas. É glorificar a Deus. Esse é o propósito final do homem. Nós fomos criados por Deus e para Deus. Ele nos criou para a sua glória. Agostinho, que é um dos principais personagens da história da igreja, no seu famoso livro Confissões, ele escreveu o seguinte, abre aspas: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Fecha aspas. Nós fomos criados para ele. A identidade que ganhamos dele é uma identidade que precisa nos levar de volta para ele. Ele nos concedeu razão, ele nos concedeu senso de moralidade, ele se revela, ele se dá a conhecer, ele busca um relacionamento conosco justamente para que a gente entenda que o propósito final da nossa vida é glorificar o nome dele. Às vezes você tem vivido por conta dessa vaga nessa faculdade, que você tem que passar nessa prova e não pode perder por nada. Às vezes você está vivendo por essa promoção no seu emprego, que você não pode perder por nada. Às vezes você está vivendo por aquele homem, ou aquela mulher, ou aquela menina, ou aquele menino que você tem que namorar, tem que casar com ele, com ela, senão o propósito da sua vida não é a pessoa com quem você vai casar ou deixar de casar, o emprego que você vai ter ou deixar de ter, o número de filhos que você vai ter, a casa onde você vai morar, o vestibular que você vai passar. Não! O propósito final da sua vida é glorificar a Deus em tudo o que você fizer, seja no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, nos seus estudos. Em tudo o que você fizer, você precisa
glorificar a Deus. Por que eu preciso? Porque é para isso que você foi criado. Infelizmente, por causa, 1, do pecado, 2, falta de conhecimento teológico, muitas pessoas vivem as suas vidas sem propósito, ou com propósitos errados. Todo homem e toda mulher foi feito e feita por Deus e para Deus. São 2 tragédias que eu citei aqui. A primeira é viver uma vida sem propósito, o que é de fato uma tragédia. E é uma marca, isso é uma marca muito legal no sentido negativo dos nossos dias, né? Que é a indecisão que nos assola, a falta de foco. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas se tiver acontecido, por favor, não se sinta constrangido. Mas já aconteceu com alguém muito próximo a mim, da pessoa falar, eu quero cursar faculdade disso aqui. Então isso aqui, então vamos. Aí paga 1, 2, 3 meses de faculdade. Agora já não é mais isso aqui, agora é aquilo outro. Aí vai, muda a matrícula e isso aqui. Agora eu acho que eu não quero fazer faculdade, acho que eu quero fazer... A gente vive numa indecisão, a gente vive mudando os nossos propósitos. Agora eu quero trabalhar. Não, agora eu quero fazer intercâmbio lá fora. Agora eu quero me engajar na ONG, quero não sei o quê. Agora eu quero casar, agora eu não quero mais casar. Agora eu quero ter filho, agora eu não quero mais ter filho. A gente vive mudando as nossas vontades e nós somos voláteis. Mas mesmo nesse turbilhão de mudanças, a gente precisava manter uma coisa bem clara, independente qual for a mudança que eu vou viver. Isso precisa glorificar a Deus. E se não glorificar a Deus, eu não faço. Simples assim. Dentro das igrejas, inclusive, o propósito da glorificação de Deus tem sido substituído por muitas opções. E hoje o que nós mais temos dentro do, abre aspas, mercado gospel, fecha aspas, são opções de coisas para ser. Você pode ser uma infinidade de coisas. Inclusive você pode ser um influencer gospel, um influencer cristão, TikToker de Jesus. A cada dia que passa... Não, sério, daqui a pouco alguém vai vir pregar, eu sirvo na igreja como TikToker e coisa e tal. É o que falta. Existe o diácono, o presbítero, o evangelista, pastor, o TikToker, não é o que falta. A cada dia que passa, o mercado da fé te dá mais opções de propósito para a sua vida. Quando, na verdade, o propósito é um só: glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A nossa pregação e o nosso ensino, eu termino aqui, a nossa pregação e o nosso ensino precisam ser bíblicos e cristocêntricos. Cada ovelha precisa de instrução prática sobre o fim para o qual foi criada. Essa é a maneira através da qual o corpo de Cristo vai deixar de se mover por coisas secundárias e, finalmente, entender aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Abre aspas. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A identidade que você recebeu de Deus, você recebeu para glorificá-lo e nada mais. Amém? E aí essa segunda parte eu falei que seria bem prática, né? A sugestão é que você trabalhe isso com os seus grupos, com os seus jovens. Da mesma forma que eu te perguntei aqui hoje qual é o propósito final da sua vida, talvez, quando eu perguntei você não soube responder, tem gente lá na sua igreja que quando você perguntar também não vai saber. Talvez tenha gente lá que está nesse turbilhão, não sabe se estuda, se trabalha, se casa, se entra para o quarto e vai chorar, não sabe o que faz da vida. E a gente precisa deixar bem claro que o propósito final da nossa vida é glorificar a Deus.
E eu termino com um convite à reflexão. Sua vida tem glorificado a Deus? Seu trabalho tem glorificado a Deus? O modo como você se comporta lá? Seu namoro, seu casamento tem glorificado a Deus? Seus estudos, sua postura no cursinho, na faculdade, na escola, tem glorificado a Deus? O modo como você trata seus pais, seus irmãos, seu cônjuge, seus filhos, tem glorificado a Deus? Se tem, amém. Se não tem, você precisa rever isso urgentemente. Enquanto a gente não tem clareza de algumas coisas, ok, mas depois que o conhecimento vem e a gente não ajusta, aí já é, como é que eu posso dizer? Falta de vergonha nossa? Aí já é falta de vergonha nossa. A gente precisa ajustar, arrumar a nossa casinha, porque o conhecimento chegou. E Deus não dará o culpado por inocente, a gente sabe disso, amém? Você pode se levantar para a gente fazer uma oração final? E eu vou terminar essa oração e já passar para o presbítero Leandro, mas eu vou fazer algo que ele falou para eu fazer também. Pessoal, para quem não conhece, ele já falou, me chamo Júlio, né? Mas eu tenho uma plataforma de estudos virtual. A gente tem um perfil na internet, no Instagram, se chama @oficial.pregai. Pregai de ide por todo mundo, pregai o evangelho. Lá você vai encontrar estudos que você pode replicar dentro do seu grupo. Muita gente fala para mim, sabe o que, pastor Leandro? Que pega os estudos e às vezes usa para dar saudação na igreja. Caramba, Júlio, já usei aqui teus posts para dar saudação lá na igreja. Eu falei, que benção, glória a Deus. E, para a glória de Deus, a gente tem um curso lá de teologia chamado Pregai College. Hoje, pela graça de Deus, a gente tem 101 aulas. Exatamente isso, são mais de 100 aulas, por um precinho bem pequenininho. Várias opções de curso. Quem quiser desconto, tem desconto também, é só me procurar depois. Tudo para que você possa aprender mais. Oi? Tudo para que você possa aprender mais e se aperfeiçoar na palavra de Deus. Para mim vai ser um prazer ter vocês lá estudando com a gente, tá? Então sigam depois, @oficial.pregai e, se possível, se inscrevam no college. Ai, será uma benção. Pai amado, Deus soberano, glorificamos o Teu nome, Senhor. Glorificamos o Teu nome porque para isso fomos criados, Senhor amado. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver uma vida que Te glorifica, desde o nosso despertar até o nosso deitar, que tudo aquilo que fizermos, falarmos, todas as nossas ações e pensamentos glorifiquem o Teu nome. Pedimos perdão, Senhor amado, todas as vezes que pecamos e profanamos o Teu nome, ao invés de glorificá-lo e de santificá-lo. Pedimos que o Senhor nos ajude através do Espírito Santo que habita em nós, que Ele nos guie em toda a verdade, Pai amado, para Te honrar, Te exaltar, Te engrandecer, Te santificar e, acima de tudo, Te glorificar nesta terra. Que o Senhor nos ensine estas verdades e nos ajude a viver uma vida para a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor no seu lugar? Presbítero Leandro, obrigado. Vocês podem tomar assento, por favor. Deixa eu tirar aqui de novo o microfone. Irmãos, eu quero de todo o meu coração louvar a Deus pela vida do presbítero Júlio, pela sua dedicação, por abrir mão do seu tempo com a família para estar aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida e de toda a sua casa. Eu quero louvar a Deus também de todo o meu coração pela vida de vocês que estão aqui presentes no Templo Sede, pelos líderes que compreenderam, que divulgaram, que trabalharam para que isso acontecesse. Eu quero louvar a Deus pela vida também dos irmãos que estão distantes fisicamente de nós, mas que estão unidos conosco no mesmo propósito também, que são os irmãos desses estados que já foram citados aqui. Alguns estados não conseguiram participar conosco por motivos diversos, mas há estados que estão conosco, cidades do Rio de Janeiro também que estão conosco. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, meus irmãos. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muito crescimento para todos nós.
porque nós estamos começando com oração e com o estudo da palavra. Se a gente continuar nessa prática de estudo e praticar o que foi aprendido, sem dúvida alguma vai ser ano de crescimento para todos nós. Temos também a grata satisfação de ter conosco aqui representantes do Departamento de Adolescentes, porque, graças a Deus, sem que eu soubesse do projeto dos adolescentes e a liderança soubesse do projeto dos jovens, nossos projetos falam da mesma coisa, apenas com nomes diferentes, mas são os mesmos assuntos que tratam desde a origem do homem até a redenção, até a glorificação, né, até a vida eterna. Então, quero louvar a Deus pela vida de vocês também, adolescentes, da liderança. Que Deus abençoe a todos. Por fim, eu gostaria de chamar aqui à frente, para que todos possam conhecer a liderança, a diretoria do Departamento de Jovens. É bom que a gente apresente para que os irmãos que não são aqui da área do Rio de Janeiro tomem conhecimento de quem é o secretário, de quem é o regente, de quem são os coordenadores, de quem são os tesoureiros também, tá bom? Então, por favor, eu queria chamar aqui a equipe que está trabalhando conosco. Vem aqui à frente rapidamente. Vem, Vitinho, para que a gente possa apresentar os irmãos, tá bom? É bem rápido, já estamos encerrando aqui. Então, nós temos aqui minha querida esposa, que está comigo na coordenação da UJADEB. Temos esse casal abençoado aqui também, Diego e Sara, que também são coordenadores da UJADEB. Temos as secretárias Rosiane Antunes, irmã Raíssa, que são as secretárias, tá? E o regente do nosso coral, o irmão Vitor Bueno, que também é o que é responsável pela mídia, que também está atuando aqui no som e que também estava tocando teclado. Então, e temos o Samuel, que é o camarada também da mídia. Por favor, Samuel Maia, chegue aqui à frente, por gentileza. Ele está na mídia. Então os irmãos vão conhecê-lo por foto. Depois a gente põe uma foto dele lá no grupo. Tá bom? Quero glorificar a Deus pela vida de vocês, que são nossos amigos, nossos companheiros. Tenho certeza que Deus vai capacitar cada um de nós para dar prosseguimento a esta obra. E sem a ajuda de vocês agora, jovens, e de vocês, líderes das congregações e dos campos que temos fora do Rio de Janeiro, a UJADEB não é nada. A UJADEB é basicamente, ou na prática, melhor dizendo, a união de jovens da Assembleia de Deus de Boiúna. Ou seja, todos nós. O presbítero Júlio falou aqui no início que tem jovens que são há mais tempo jovens, e eu falei ali que tem jovens que já são muito tempo de jovem, né? A idade vai passando, não quer deixar de ser jovem, né? Então, são situações diferentes. Então, assim, todos, na prática, somos jovens, porque trabalhamos com jovens, e dependemos de cada um de vocês, jovens de 18 e jovens de 100 anos, para que esse departamento avance. Tá bom? Então, agora eu peço para esta equipe aqui, exceto a minha pessoa, uma salva de palmas, por favor. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Tá bom? E para finalizar agora, de fato, nós temos um aviso importante. Já fechou aí, não, né? Não? Beleza. Agora, para todos que estão distantes e estão aqui conosco também. Essa foi a primeira aula. Né? É o pontapé inicial, com perdão na palavra, né? É o pontapé inicial desse projeto Identidade Cristã. E por que chegamos a esse tema? Por que chegamos a esse tema, queridos? Já foi falado aqui na primeira aula, claro, para nos mostrar qual é o nosso propósito. Mas um dos motivos também é pelo bombardeio que a juventude vem sofrendo nesses últimos anos, com essa série de doutrinações que estão sendo implementadas nas escolas, nas faculdades, no trabalho, no seu segmento diário de vida. Nós estamos sofrendo muito com distorções da palavra de Deus, e para aqueles que não têm consistência na palavra, são facilmente levados por esses ventos de doutrinas e por essas doutrinas demoníacas mesmo que estão surgindo por aí. Então, um dos principais objetivos desse projeto é este, que a gente tenha condições na palavra, condições teológicas, de refutar tudo isso que está sendo, de alguma forma, entranhado na mente de muitos dos nossos jovens, tá bom? E, em segundo lugar, que é para a gente, de fato, conheça essa... Em segundo lugar, não em questão de importância, mas um dos motivos é para que a gente conheça isso que foi falado aqui, o porquê que Deus nos criou. Então, foram divididos em 4 subtemas. Que o primeiro foi o de hoje, a identidade adquirida na criação. O segundo subtema é a identidade corrompida, que foi a partir do momento em que o homem pecou,
O terceiro subtema, identidade restaurada através da pessoa e do sacrifício de Cristo Jesus. E quarto e último subtema, a preservação desta identidade. Vamos tratar de santificação até a vida eterna. Então, primeiro, identidade adquirida. Segundo, identidade corrompida. Terceiro, identidade restaurada. E quarto, preservação da identidade, santificação e vida eterna. Para todo início de fase, nós teremos aulas como estas aqui, como esta de hoje. E para todas estas aulas, teremos a grata satisfação de ter conosco o presbítero Júlio. Por que isso? Para que a gente consiga seguir numa mesma linha de raciocínio, não desmerecendo um ou outro. É mais por questão de metodologia de trabalho mesmo. Não que não há outras pessoas que pudessem fazer isso, longe de mim, tal pretensão. É mais por questão de raciocínio e de segmento de ideias, tá bom? Então, adiantando aqui para a segunda fase, para você que não sabe qual é o projeto, ela tem o seguinte, ela tem como ponto de partida a queda do homem. O objetivo desta fase, preste bem atenção, é trabalhar com a nossa juventude todo o período que a humanidade viveu até a chegada de Jesus, ou seja, desde a queda do homem até o advento do Messias. Esta fase é a que vai exigir de nós, todos nós aqui, uma maior dedicação às pesquisas, atividades, interações com a juventude e etc. É nela também que vamos detalhar 4 das dispensações. Quem já ouviu falar em dispensação aqui? Quem já ouviu falar de dispensação? Então, quem nunca ouviu falar vai ter o prazer de conhecê-las também. É neste período que nós vamos estudar 4 destas dispensações que Deus utilizou para se relacionar com o homem, iniciando na dispensação da consciência e finalizando na dispensação do governo humano, ressaltando que todo este período apontava para a pessoa de Cristo e a sua igreja. Então, assim, vai ser um período muito bom, não vai ser apenas de aulas, tá? Nós teremos essas aulas iniciais por fase, e a partir delas, então, teremos atividades 1000, que vocês vão estar trabalhando conosco, que nós estaremos divulgando tudo isso através do nosso grupo de WhatsApp, para que toda a juventude da Extensão Boiúna siga uma mesma linha de trabalho. Tá bom, meus irmãos? Então, fica aqui para vocês já essa segunda aula, que está marcada já para o dia 3 de março de 2022. Então, já marquem aí, 3 de março de 2022. Não fiquei sabendo. Mas você tem a oportunidade de acessar a live, você tem a oportunidade de estar aqui conosco agora também, de anotar, tá bom? Para que quando chegar... Perdão, 2023, que eu estou no ano passado ainda, desculpa. Obrigado, irmã. 3 de março de 2023. Vai ser a nossa próxima aula aqui, tá bom? Quem gostou, dá uma glória a Deus aí. Amém. Pastor Horácio, por favor, nosso superintendente da Escola Dominical. Como dissemos, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Nós vamos pedir, então, que ele ore para que a gente possa encerrar esse período, que vocês aí recebam também a bênção de Deus na sua casa, na sua igreja, na sua família. Estou vendo aqui o Tiago também. Seja bem-vindo, Tiago. Deus te abençoe, tá? Eu acho que dos que não congregam diretamente aqui, o Tiago é o único que está aqui conosco, não é isso? Seja bem-vindo, tá, Tiago? Deus abençoe a tua vida e a tua família também. Para quem não sabe, Tiago é meu primo, tá bom? Deus abençoe. Pastor Horácio, por favor. Bendito Deus, Pai de amor e de misericórdia. Graças te damos, Senhor, pela vida do teu servo, a qual tem trazido um estudo abençoado da tua palavra, concernente aos acontecimentos que verdadeiramente, muitas das vezes nós negligenciamos. Mas a partir deste ponto, Senhor, que os jovens, que todos nós possamos estar mais atentos, mais firmes e verdadeiramente sabendo, como aqui foi falado pelo nosso irmão Leandro, refutar, Senhor, essas doutrinas demoníacas que têm se levantado nos últimos dias. Nós te louvamos pela presença do Espírito Santo em nosso meio. Te louvamos pela vida de cada líder que está compreendendo e entendendo a real necessidade do aprimoramento na tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Ao que nós te agradecemos, pedimos ainda, continue nos abençoando, continue nos guardando, levando-nos de volta para os nossos lares e nas demais atividades que a juventude irá fazer. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Vamos só, por favor, todos os jovens, todos que estão presentes aqui, reunirem-se aqui rapidamente para a gente tirar uma foto oficial que vai postar nas redes sociais aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser.